Evangelho de Lucas, capítulo 19, do 1 ao 9. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus! Que palavra maravilhosa nessa manhã para nós, essa meditação. Zaqueu era um publicano, e naquela época, pois os publicanos, eles tinham uma característica interessante. Ele era um judeu, né? Mas trabalhavam para os romanos, pois eles eram coletores de impostos. Isto quer dizer que ele cobrava, né, dos judeus para os romanos. Mas o interessante é que essas pessoas, mesmo sendo pessoas judias, pessoas que tinham conhecimento, né, do Pentateuco, da palavra de Deus, praticavam, elas simplesmente usurpavam do dinheiro que elas recebiam. Isso é, cobravam mais do que deveriam cobrar. Cobravam os impostos, podemos dizer assim, era visto, mas não podiam ser contestados. Os romanos, né, era que colocava essas pessoas ali. E nós vimos que algo tocou no coração desse homem chamado Zaqueu. E ele, de alguma forma, ele queria ver Jesus, porque com certeza ele ouvia falar de Jesus, das suas maravilhas, o que Jesus fazia, os curas, as libertações. Mas, como todos nós, queremos ver com nossos próprios olhos, com os nossos sentidos, queremos ter a certeza da verdade, da realidade. E ele, de alguma forma, ele queria conhecer Jesus, ver Jesus. E ele, na própria palavra fala, ele se antecipa para ver Jesus e ver aquela multidão caminhando. Mas, na verdade, quem é Jesus? Jesus, ele, pela própria palavra diz, ele era igual às outras pessoas. Ele não tinha uma diferenciação. Ele subiu numa árvore, e ali naquela árvore ele pôde observar aquela multidão. Mas, por incrível que pareça, Jesus consegue observar este homem em cima dessa árvore, e ainda por cima dizer o seu nome, e ainda mais ainda dizer: me convém, né, descansar na sua casa. Jesus era contraditório com a religião judaica, porque os judeus, eles eram muito assim, faziam muita acepção de pessoas,
Quer dizer, determinadas pessoas poderiam participar do círculo deles e outras não. E pelo que nós vemos, Zaqueu era um que não participava desse círculo, ao ponto que ele, quando Jesus foi ali para a sua casa, foi contestado. Jesus era um homem como eles diziam, se dizer santo, comiam com pecadores, com publicanos, com pessoas rejeitadas daquela época. E isso trazia um grande problema para Jesus, porque Jesus, o povo, né, o seguia. Mas Jesus vai para aquela casa, e ali naquela casa acontece um milagre. Qual é o milagre de Deus? Que Deus toca no coração daquele homem. As palavras de Jesus tocam profundamente no coração daquele homem. E aquele homem começa a se sentir, né, de uma maneira que ele tem que mudar a sua maneira de ser. A Bíblia fala que ele se levanta e começa a restituir as pessoas que ele confessa que ele rouba, né, as pessoas. Ele diz: se eu defraudei, né, que se eu restituo 4 vezes. Então ali esse homem se levanta, né, e confessa o seu pecado publicamente. E Jesus ali, ele o restitui como filho. E diz: este também é filho de Abraão. Então é um filho da promessa, é um filho da salvação. Que nesta manhã você possa entender essa palavra. Sempre há oportunidade para nós quando queremos verdadeiramente. Sempre há oportunidade. E Deus dá uma oportunidade para você nesta manhã, com uma única atitude. A atitude que Zaqueu fez. Aceitou Jesus como seu único e eterno Salvador. Uma atitude simples. Convidou Jesus, né? Ou Jesus se convidou, né, para entrar na sua casa. Peça a Jesus para entrar na sua casa nessa manhã. Que Deus possa te abençoar poderosamente e que você seja abençoado ricamente nesse dia. Em nome de Jesus. Amém? Sejam abençoados.